Vamos lá, números em São Paulo. É a pesquisa Quest, que trouxe uma alteração mínima em relação à última pesquisa feita. Olha aí, Ari, esses são os números. Isso, a pesquisa foi concluída anteontem, dia 22, está aí registrada lá no... Todo o protocolo e registro no Tribunal Eleitoral. Agora sim, Ari, vamos ver os números, inclusive com o último e o atual. O que mudou? Ari, pouca coisa, olha. Candidato Ricardo Nunes, o prefeito atual de São Paulo, na pesquisa anterior tinha 45%, agora tem 44%. Guilherme Boulos, do PSOL, tinha 33%, agora tem 35%. Em brancos, nulos ou não vai votar eram 19%, permanecem 19%, e os indecisos eram 3% e agora são 2%. Então, professor Vila, é uma alteração muito pequena. Claro, reduziu a distância do Nunes para o Boulos, mas o tempo está jogando a favor do prefeito. Exato, exato. A diferença ainda é muito grande, apesar que em eleição tudo pode ocorrer, né? O Boulos, nessa semana última, né? Ele está dormindo cada dia na casa de um eleitor, nas várias zonas aqui da cidade, né? Levou uma mochila, que eu acho que é insuficiente para ficar tantos dias fora, mas essa é uma mera opinião minha. E agora está trabalhando duro, abandonado pelo PT. O PT lavou as mãos tal qual Pilates, faço sempre questão de dizer, é Pôncio Pilates, não Pôncio Pilates, de acordo com o animador de comício do Bolsonaro. Você sabe que o Pilates foi inventado no século I, né? E é para mostrar a cultura, como é forte a cultura, inclusive religiosa, dos bolsonaristas. Agora, a questão da eleição, então, o Boulos acabou ficando sozinho. O PT, como estrutura partidária, nada fez, né? Ao contrário, eles temiam o crescimento de uma liderança fora do PT, e aqui municipal, então isso é claro, evidente. A família Tato, que inclusive não reelegeu um vereador deles, e não dois, como eles tinham, né? O Arcelino Tato não foi reeleito. E por outro lado, a Marta Suplicy sumiu da campanha, né? A Marta Suplicy, domingo, aquela agitação na campanha. Cadê Marta Suplicy? Estava almoçando com seu esposo num restaurante caríssimo aqui nos Jardins, tranquilamente, né? Para que eleição, povo? Isso atrapalha, né? Vamos almoçar no domingo tranquilo. Então, ela também abandonou o presidente da República. Agora, problema de saúde, né? Mas anteriormente veio muito pouco a São Paulo, inclusive a São Bernardo do Campo. Essa eu conheço como a palma da minha mão, São Bernardo. Acho que foi uma vez só a São Bernardo, que ele dizia que eram as duas eleições mais importantes, e aqui em São Paulo, só se tivesse um dilúvio, que acho que ele ficou olhando ontem para o céu, o prefeito, pedindo para os céus, não chova, não chova, menos chuva. Eu acho que o Boulos fez o inverso, né? Como a chuva não foi como se imaginava, hoje está um dia de sol para os nossos padrões aqui, está calor, então não deve interferir até domingo. Então a vitória do Ricardo Nunes é líquida e certa, na minha opinião. A única dúvida vai ser o tamanho dessa vitória, e é vitória do Ricardo Nunes, da coligação e com a presença do governador, não é a vitória do Bolsonaro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais. Então, você disse, houve uma pequena variação, mas considerando a margem de erro, não houve variação nenhuma. Então, está consolidado o risco para o Nunes, nesse segundo turno, era que a crise da Enel colasse nele, o paulistano resolvesse que ele era o responsável. Mas o paulistano não entendeu assim. No mínimo, ele distribuiu as responsabilidades entre a própria Enel, a gestão municipal, a gestão estadual e até a federal. Então, passado esse risco, não vejo nenhum outro fator que possa comprometer a reeleição do prefeito. Eu vou até me aventurar, Ari, a dizer que o paulistano até identificou, não, esse Nunes não fez mesmo nada não, a culpa é dele, mas isso aí não interessa, eu quero é votar contra o Boulos. Minha opinião, posso estar errado também, né? Agora o Boulos, olha aqui, eu quero saber rapidamente de vocês, eu vou começar com você, França. O Marçal desafiou para sabatinas o Boulos e o Nunes disse, não vou, eu passo. Mas o Boulos, que está ali afogado ali em cima de uma tampa de isopor, disse, eu topo. Isso aí, o que vai significar, França Teixeira?
Nada, Amadeu. O Boulos, ele não tem nada a perder, por isso aceitou o convite do Pablo Marçal. Já o Ricardo Nunes, que é o líder nas pesquisas de intenção de voto, pode não participar dessa live, dessa sabatina com o Pablo Marçal, porque pode, inclusive, se prejudicar participando. Então, se nem com todo o transtorno que a população teve com os apagões, a variação foi grande na intenção de voto do Ricardo Nunes, é uma eleição perdida para o Guilherme Boulos e a rejeição foi preponderante nessa definição. Então, mesmo com o descaso da prefeitura em relação à Enel, mesmo com o descaso da prefeitura em relação aos pedidos de poda de árvores que se acumulam aos milhares na prefeitura, mesmo com o descaso da prefeitura com o centro da cidade, mesmo com tudo isso, e mesmo o Ricardo Nunes sendo um prefeito péssimo, ele vai ser reeleito, porque o Boulos é muito rejeitado. Deixa eu completar, Franci. Mesmo com o carisma de pedra de gelo do Ricardo Nunes, ele vai ganhar de novo. Aliás, vai ganhar, que na outra ele era o vice. Fala, Apoliana! Ah, não, o Brasil está cheio de exemplos recentes, inclusive, que provam, né, que tem uma parcela do eleitorado que gosta mesmo de sofrer, né? Prefere alternativas que já deram errado a escolher uma nova alternativa só pelo ranço político. Elas acabam se prendendo, né, a uma administração que está aí. É como o professor disse, ninguém mais lembra da Renda, ninguém mais lembra dos problemas da falta de cobrança do Ricardo Nunes mais contundente com relação à situação lá em São Paulo. Então, assim, vamos aí para mais 4 anos, é só isso que eles estão pensando. E eu acho que o Boulos, nessa live aí com o Pablo Marçal, ele só não está querendo levar um pouco mais de hate, né? Vai que ele não aparece, o Pablo Marçal grava um vídeo, a turma dele lança um hate e pode ser pior. Então, dos males o menor é isso que ele deve estar fazendo a conta. Eu queria só uma pergunta ao professor, porque o Amadeu falou de carisma. Professor, eu não sou paulistano, embora adore SP, quero voltar lá em breve, antes do final do ano. Mas assim, vamos lá. José Serra, Geraldo Alckmin, Tarcísio de Freitas, Ricardo Nunes. Eu acho que o paulistano, ele não dá muita atenção a carisma não, aí na hora de votar, não é? Falou em carisma, estou até com um livro aqui, Carisma e Poder, são uma dúzia de biografias sobre o século XX e de líderes europeus. Dessa lista, eu retiraria o Serra, José Serra. Por quê? Ele foi presidente da UE em 1962, presidente da UNE, eleito em Santo André, no ABC, 1963 e ficou até 64, quando veio o golpe militar, ele foi obrigado, como tantos outros brasileiros, centenas e em algum momento milhares, que buscaram o exílio e teve suspenso seus direitos políticos até 1978, olha lá, e era um menino que tinha 22 anos quando foi para o exílio. Então, mas os outros, a questão toda de carisma, realmente, mas nos outros estados, quem é carismático hoje? Se a gente for dar uma olhada, nunca na história do Brasil republicano tivemos líderes tão poucos carismáticos como agora. Isso é um relato, um momento triste que nós vivemos. Agora, vocês lembraram muito bem, não é o Nunes que vai ganhar, é o Boulos que vai perder, porque a rejeição do Boulos é muito alta, é acima de 50%, é uma questão de aritmética, né? Então, e essa rejeição não cai do céu, é produto de uma ação política que ele fez, que acabou gerando isso. O ataque à Fiesp com rojões, eu estava próximo aí, um outro quarteirão, foi um negócio inacreditável. Então, ele está tentando reconstruir a sua persona. Você sabe que a política é a teatrocracia. Cada um constrói uma persona. Então, agora é uma nova, só que demora essa transição. Pode ser professor? Que daqui 6, 7 anos caia a rejeição. Sim. E agora ele tem que trabalhar para isso. E se Exato. É um termo também bem batido, né? Ele tem que se reinventar politicamente, essa persona que o professor Vilas fala. Agora, Ari... Rebranding. Vai fazer um rebranding. Agora o seguinte... a Policy é isso, professor. A Polimídia é a Polipídia. Ela só trabalha com marca. Agora, o Ari, eu quero dizer que dessa sua relação... Mas, só sobre rebranding, só faça rebrand, viu, professor, se você tiver realmente numa situação complicada, porque cirurgia plástica e rebrand, eu aprendi que são as duas coisas mais perigosas a se fazer. Olha aqui, ó,
dessa relação que você citou, Ari, você não pode botar o Nunes na mesma prateleira desses outros, não. De falta de carisma? Não, porque os outros todos realizaram por São Paulo, fizeram por São Paulo, tem obra por São Paulo, a cidade e o Estado. Já o Nunes é uma revista assim, olhe lá. Mas o professor Vila já trouxe aqui a informação, não sei se ele vai me desmentir, de que na São Paulo profunda, lá na periferia da periferia da periferia, a cidade é um canteiro de obras hoje. Ou não, professor? Isso é realidade. Se você cruzar os votos do Lula em 2 anos atrás com os de Ricardo Nunes em áreas mais pobres, onde o Lula venceu, é bom lembrar que o Lula venceu com uma boa margem aqui na capital em 2022 contra o Bolsonaro. Hoje você cruza os dados, está o Ricardo Nunes em primeiro. E por quê? Aí tem aquelas questões, creche, que é fundamental, senão a mulher não pode trabalhar, né? A questão da iluminação, asfalto. Então, ele fez aquilo e ganhou apoio dessa população. É importante lembrar que essas nossas questões mais abstratas, por uma parte da população que vive em situação muito difícil, não são questões que importam no seu cotidiano. O que importa é limpeza, é iluminação, é o asfalto, é a creche e um pouquinho de segurança pública. Um pouquinho, porque segurança pública mesmo nós não temos. E ele fez isso, então essa é uma realidade. Foi um grande gestor, não gosto dessa expressão, foi um grande prefeito. Gestor eu acho um horror, porque eu me lembro de um que dizia assim, eu não sou gestor, eu não sou político, sou gestor. Como se fosse ruim ser político, né? Ele não foi um prefeito desses que deixou uma marca, infelizmente, não foi. E ele ficou boa parte da gestão do Bruno Covas, que era um político moderno, né, que poderia avançar muito na história e infelizmente acabou sendo abatido pelo destino, né? Professor, uma semana antes do processo eleitoral, ninguém conhecia o Ricardo Nunes, né? E acho que uma semana depois também